uma coisa, como é que anda a sua resposta sexual? Você percebe alguma dificuldade? Algo que não permita que você viva plenamente a sua sexualidade? Então me acompanha nesse vídeo, porque hoje o assunto são as disfunções e queixas sexuais. Disfunções sexuais são perturbações clinicamente significativas que não permitem que a pessoa tenha uma resposta sexual normal, que não permitem que a pessoa possa experimentar prazer nas relações sexuais. Existem também as queixas sexuais, que são situações que não se encaixam nas definições de disfunções sexuais, mas que também estão atrapalhando que a pessoa viva plenamente a sua sexualidade. Então, eu vou primeiro explicar para vocês o que são as disfunções. E eu quero deixar bem claro que disfunção sexual é um diagnóstico médico. Então, se você por acaso se identificar com alguma dessas situações que eu vou explicar nesse vídeo, procure o aconselhamento de um profissional. Pode ser um ginecologista, pode ser um urologista, pode ser um sexologista, para verificar se você tem alguma situação que pode ser beneficiada com tratamento médico. Para um melhor entendimento deste vídeo sobre as disfunções sexuais, eu sugiro que você assista, se você ainda não viu, o vídeo sobre a resposta sexual humana, porque todo o raciocínio de disfunções sexuais está baseado em como acontece a resposta sexual normal. Hoje, nós não vamos falar detalhadamente sobre cada uma das disfunções. Na sequência, eu pretendo fazer um vídeo a respeito de cada uma delas, ok? Nem sempre essas disfunções estão isoladas. Não é incomum que nós encontremos várias disfunções sexuais em um único indivíduo. Vocês lembram das fases da resposta sexual humana? Desejo, excitação, orgasmo e resolução? Então, as disfunções sexuais estão relacionadas com essas fases. Pode existir uma disfunção do desejo sexual hipoativo masculino, que é quando o homem não se sente propenso a iniciar um relacionamento sexual. Ou pode ser um transtorno do desejo sexual e da excitação feminina. Na classificação das mulheres, eles agruparam essas duas fases, do desejo e da excitação. Não que a gente concorde muito com isso, mas assim que foi feita a classificação. E ali também está relacionado com uma dificuldade em iniciar, em se envolver numa relação sexual e também a diminuição de pensamentos eróticos e de fantasias. Quanto à fase de excitação, no homem nós podemos ter os transtornos da ereção, que é popularmente conhecido como disfunção erétil, que é quando há uma dificuldade de enrijecimento do pênis ou então uma dificuldade em manter essa ereção até o fim da relação. A percepção também de diminuição da rigidez pode ser considerada uma disfunção sexual. Nas mulheres, nós temos também o transtorno da dor gênito-pélvica ou penetração, que é quando a mulher experimenta uma dor durante a penetração vaginal, ou também uma excessiva contração da musculatura da região vulvar e perineal, que atrapalham ou até impedem a relação vaginal, o coito penetrativo. Quanto à fase orgásmica, nas mulheres pode existir o transtorno do orgasmo, que é a impossibilidade de chegar ao orgasmo ou quando isso acontece raramente. No homem, nós não temos um transtorno de orgasmo, mas nós temos como classificação das disfunções a ejaculação precoce, que é quando a ejaculação acontece muito rapidamente, às vezes antes da penetração vaginal ou então logo que a penetração se inicia, e também a ejaculação retardada, que é o oposto da ejaculação precoce, quando o homem tem dificuldade de ejacular ou demora muito para que isso aconteça. Além de todas essas disfunções que eu já citei, existe também a disfunção induzida pelo uso de substância ou medicamento. Nesse caso, é quando há a perturbação de alguma das fases da resposta sexual
devido ao uso ou também à abstinência de alguns tipos de substância, como o álcool, as drogas, né, os opioides, a cocaína e também medicamentos, como os calmantes, por exemplo. Para nós podermos caracterizar que a pessoa tem uma disfunção sexual, é muito importante o critério de tempo. Nós não podemos dizer que a pessoa tem uma disfunção porque isso aconteceu uma ou duas vezes. Essa dificuldade tem que estar acontecendo já há bastante tempo, meses, 6 meses no mínimo. E também na maioria das situações em que há uma relação sexual. Não pode ser esporádico, tem que ser em quase todas as vezes em que a pessoa se expõe a um relacionamento íntimo. Quando a pessoa está em investigação de uma disfunção sexual, a gente também precisa avaliar alguns critérios. Por exemplo, essa estimulação sexual está sendo adequada? Uma mulher, por exemplo, com queixa de falta de orgasmos, ela está recebendo um estímulo sexual que seja prazeroso para ela o suficiente para que ela chegue no orgasmo? Outra questão que a gente precisa avaliar são as questões de saúde em geral, do indivíduo e também da parceria. Por exemplo, uma pessoa com diabetes descompensado, uma pessoa com problema cardíaco acentuado, alguém que tenha tido um acidente, por exemplo, com lesão dos nervos na medula, são situações que vão atrapalhar a resposta sexual e que não são uma disfunção sexual, secundário a um outro problema, né? Outra questão também é a saúde mental desse casal, desse indivíduo. Alguém que está passando por uma doença, como a depressão, o transtorno de ansiedade, é esperado que tenha uma redução no desejo sexual e na resposta sexual em si. Alguns fatores estressores, como o luto, por exemplo, o desemprego, as necessidades financeiras, vão refletir também na resposta sexual. E outras questões individuais também, como as vulnerabilidades de autoimagem, a pessoa que está se sentindo não atraente, que está com a autoestima ruim, também pode ter um prejuízo tanto no desejo quanto na excitação, pode desenvolver uma ejaculação precoce, uma disfunção erétil. São situações que influenciam diretamente na resposta sexual. Não podemos deixar de citar aqui os fatores culturais e os fatores religiosos. Quantas vezes nós encontramos pacientes com problemas no relacionamento sexual porque foram proibidos de exercer a sua sexualidade de forma plena, por questões de crenças ou aprendizados familiares mesmo. Eu já tive, por exemplo, uma paciente que tinha muito prazer na realização do sexo oral no parceiro, mas ela não se sentia bem com isso. Ela tinha um conflito muito grande, porque ia contra os princípios religiosos dela. Essas questões, elas podem simular uma disfunção sexual, mas elas não são exatamente uma disfunção sexual. E elas podem ser abordadas sem ferir as crenças daquele paciente dentro de uma terapia cognitiva sexual, por exemplo. E por fim, o mais comum são quando as queixas sexuais estão relacionadas a fatores do relacionamento do casal. Quando você tem um casal que está distante, que está com alguns problemas na sua dinâmica, no seu repertório sexual, na falta de comunicação, na falta de assertividade nessa comunicação, que é a capacidade de falar para o outro o que ele espera, o que ele deseja, o que ele sente, sem brigar. Essas questões podem provocar desajustes na vida sexual e na resposta sexual, sem que isso seja exatamente uma disfunção. E violência, então, nem se fala. Quando você tem um relacionamento onde existe violência, seja ela física ou psicológica, isso vai diretamente influenciar na resposta sexual. E não é um transtorno da resposta sexual, você entende? É um problema de relacionamento que está refletindo na resposta sexual. Nesses casos, o tratamento psicoterápico é muito importante. Nas questões que são apenas de relacionamento, de ajustes, né, da dança ali
da sexualidade do casal, as terapias sexuais de casal, a terapia cognitiva sexual são extremamente relevantes e têm resultados muito positivos. Se você se identificou com alguma das situações aqui desse vídeo e tem interesse em resolver o que está te incomodando, eu sugiro que você procure a avaliação de um profissional de saúde. Pode ser um médico no início, né? Um ginecologista, um urologista, para verificar se você tem alguma questão que precisa ser tratada com medicamentos ou não. E também para uma orientação, porque em muitos casos o que nós recomendamos é o tratamento multiprofissional. Você pode fazer a terapia sexual, terapia cognitiva sexual, psicoterapia, fisioterapia pélvica. São várias as abordagens que nós temos hoje em dia para auxiliar o resgate dessa resposta sexual e que você possa viver plenamente a sua sexualidade. Você gostou desse conteúdo? Então, curte esse vídeo e encaminha para aquelas pessoas que você acha que vão se interessar por esse assunto que nós conversamos aqui hoje. Até o próximo vídeo.